altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob essa denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. Artigo 2º. Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. Artigo 3º. Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. Artigo 4º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo. Inciso 2. Transmissão ou emissão, a difusão de sons ou de sons e imagens por meio de ondas radioelétricas, sinais de satélite, fio, cabo ou outro condutor, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Inciso 3. Retransmissão, a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra. Inciso 4. Distribuição, a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse. Inciso 5. Comunicação ao público, ato mediante a qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento, e que não consista na distribuição de exemplares. Inciso 6. Reprodução, a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos, ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Inciso 7. Contrafação, a reprodução não autorizada. Inciso 8. Obra. A linha A. Em coautoria, quando é criada em comum por dois ou mais autores. A linha B. Anônima, quando não se indica o nome do autor por sua vontade ou por ser desconhecido. A linha C. Pseudônima, quando o autor se oculta sob nome suposto. A linha D. Inédita, a que não haja sido objeto de publicação. A linha E. Póstuma, a que se publique após a morte do autor. A linha F. Originária, a criação primígena. A linha G. Derivada, a que, constituindo criação intelectual nova, resulta a transformação de obra originária. A linha H. Coletiva, a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma. Inciso I. Audiovisual,
a que resulta de fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de uma reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação. Inciso 9. Fonograma. Toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. Inciso 10. Editor. A pessoa física ou jurídica a qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la nos limites previstos no contrato de edição. Inciso 11. Produtor. A pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado. Inciso 12. Radiodifusão. A transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento. Inciso 13. Artistas, intérpretes ou executantes, todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore. Inciso 14. Titular, o originário, o autor da obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. Artigo 6. Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas. Título 2 das obras intelectuais. Capítulo 1 das obras protegidas. Artigo 7. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, inciso 1, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Inciso 2, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. Inciso 3, as obras dramáticas e dramático-musicais. Inciso 4, as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma. Inciso 5, as composições musicais tenham ou não letra. Inciso 6, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas. Inciso 7, as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia. Inciso 8, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Inciso 9, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza. Inciso 10, os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência. Inciso 11, as adaptações, traduções
e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. Inciso 12. Os programas de computador. Inciso 13. As coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo constituam uma criação intelectual. Parágrafo 1º. Os programas de computador são objeto de legislação específica, observada as disposições desta lei que lhes sejam aplicáveis. Parágrafo 2º. A proteção concedida no inciso 13 não abarca os dados ou materiais em si mesmos, e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. Parágrafo 3º. No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. Artigo 8º. Não são objeto de proteção, como direitos autorais, de que trata esta lei. Inciso 1. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais. Inciso 2. Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Inciso 3. Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções. Inciso 4. Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Inciso 5. As informações de uso comum, tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas. Inciso 6. Os nomes e títulos isolados. Inciso 7. O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Artigo 9. A cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que goza o original. Artigo 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, seu original e inconfundível com a obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais. Caso em que se assegure, esse prazo se elevará a 2 anos. Capítulo 2. Da autoria das obras intelectuais. Artigo 11. Autor é pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei. Artigo 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de um nome civil, completo ou abreviado, até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. Artigo 13. Considera-se autor de obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver em conformidade com o uso indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização. Artigo 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação
arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Artigo 15. A coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. Parágrafo 1º. Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, utilizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. Parágrafo 2º. Ao coautor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação, como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum. Artigo 16. São coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero musical e o diretor. Parágrafo único. Consideram-se coautores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. Artigo 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. Parágrafo 1º. Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do dever de haver a remuneração contratada. Parágrafo 2º. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. Parágrafo 3º. O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização da remuneração e demais condições para sua execução. Do registro das obras intelectuais. Artigo 18. A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro. Artigo 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei nº 5.988. Artigo 20. Para os serviços de registro previsto nesta lei, será cobrada a retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais. Artigo 21. O serviço de registro de que trata esta lei serão organizados conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 5.988. Título 3 dos Direitos do Autor. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Artigo 23. Os coautores da obra intelectual exercerão de comum acordo os seus direitos, salvo convenção em contrário. Capítulo 2 dos Direitos Morais do Autor. Artigo 24. São direitos morais do autor. Inciso 1. O de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra. Inciso 2. O de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor, na utilização de sua obra. Inciso 3. O de conservar a obra inédita. Inciso 4. O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Inciso 5.
ou de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Inciso 6. Ou de retirar de circulação a obra, ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem. Inciso 7. Ou de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause menor inconveniente possível a seu detentor, que em todo caso será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. Parágrafo 1º. Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos 1 a 4. Parágrafo 2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 5 e 6, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem. Artigo 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Artigo 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico, alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção. Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor, sempre que após o repúdio der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado. Artigo 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Capítulo 3º. Dos direitos patrimoniais do autor e de sua duração. Artigo 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Artigo 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: inciso 1. A reprodução parcial ou integral. Inciso 2. A edição. Inciso 3. A adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. Inciso 4. A tradução para qualquer idioma. Inciso 5. A inclusão em fonograma ou produção audiovisual. Inciso 6. A distribuição, quando não intrínseca, ou contrato firmado pelo autor com terceiros, para uso ou exploração da obra. Inciso 7. A distribuição para a oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário. Inciso 8. A utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica mediante: a linha A. Representação, recitação ou declamação. A linha B. Execução musical. A linha C. Emprego de alto-falante ou de sistemas análogos. A linha D. Radiodifusão sonora e televisiva. A linha E. Captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva. A linha F. Sonorização ambiental. A linha G. A exibição audiovisual
cinematográfica ou por processo assemelhado. A linha H, emprego de satélites artificiais. A linha I, emprego de sistemas ópticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares, que venham a ser adotados. A linha J, exposição de obras de artes plásticas e figurativas. Inciso 9. A inclusão em base de dados, armazenamento em computador e microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero. Inciso 10. Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Parágrafo 1º. O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico, ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra pelo titular. Parágrafo 2º. Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam ao autor a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. Artigo 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Artigo 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá ser sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. Parágrafo 1º. Havendo divergência, os coautores decidirão por maioria. Parágrafo 2º. Ao coautor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando à sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra. Parágrafo 3º. Cada coautor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros. Artigo 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. Artigo 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais. Artigo 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. Artigo 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário.
Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados para publicação em diários e periódicos não produz efeito além do prazo da periodicidade, acrescido de 20 dias, a contar de sua publicação, fim do qual recobra o autor o seu direito. Artigo 37. A aquisição do original de uma obra ou de exemplar não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário, entre as partes e os casos previstos nesta lei. Artigo 38. O autor tem o direito irrenunciável e inalienável de perceber, no mínimo, 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda, de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado. Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário. Artigo 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo o pacto antinupcial em contrário. Artigo 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor. Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvado os direitos adquiridos por terceiros. Artigo 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da Lei Civil. Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. Artigo 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do coautor, que falecer sem sucessores. Artigo 43. Será de 60 anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no artigo 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação. Artigo 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertence ao domínio público. Inciso 1. As de autores falecidos que não tenham deixado sucessores. Inciso 2. As de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Das limitações aos direitos autorais. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso 1. A reprodução. A linha A. Na imprensa diária ou periódica de notícia ou de
artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. A linha B, em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. A linha C, de retratos ou de outra forma de representação da imagem feito sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros. A linha D, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Inciso 2. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Inciso 3. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Inciso 4. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Inciso 5. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. Inciso 6. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Inciso 7. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. Inciso 8. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Artigo 47. São livres as parafrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Artigo 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Capítulo 5. Da transferência dos direitos do autor. Artigo 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito, obedecidas as seguintes limitações. Inciso 1. A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral
e os expressamente excluídos por lei. Inciso 2. Somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita. Inciso 3. Na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 5 anos. Inciso 4. A cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário. Inciso 5. A cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Inciso 6. Não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. Artigo 50. A cessão total ou parcial dos direitos do autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa. Parágrafo 1º. Poderá a cessão ser averbada à margem do registro, a que se refere o artigo 19 desta lei, ou não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto ao tempo, lugar e preço. Artigo 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá no máximo o período de 5 anos. Parágrafo único. O prazo será reduzido a 5 anos, sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se na devida proporção o preço estipulado. Artigo 52. A omissão do nome do autor ou de coautor na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. Da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas. Capítulo 1 da edição. Artigo 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Parágrafo único. Em cada exemplar da obra, o editor mencionará: inciso 1. O título da obra e seu autor. Inciso 2. No caso de tradução, o título original e o nome do tradutor. Inciso 3. O ano de publicação. Inciso 4. O seu nome ou marca que o identifique. Artigo 54. Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Artigo 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá: inciso 1. Considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra. Inciso 2. Editar a obra sendo autônoma mediante pagamento proporcional do preço. Inciso 3. Mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição. Parágrafo único. É vedada a publicação parcial se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro, ou se assim o decidirem seus sucessores.
Artigo 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em contrário. Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de 3.000 exemplares. Artigo 57. O preço da retribuição será arbitrado com base nos usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor. Artigo 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar, nos 30 dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. Artigo 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. Artigo 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. Artigo 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor, sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. Artigo 62. A obra deverá ser editada em 2 anos da celebração do contrato, salvo o prazo diverso estipulado em convenção. Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados. Artigo 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. Parágrafo 1º. Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem. Parágrafo 2º. Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque em poder do editor exemplares em número inferior a 10% do total da edição. Artigo 64. Somente decorrido 1 ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de 30 dias, terá prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. Artigo 65. Esgotada a edição, e o editor com direito a outra não a publicar, poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos. Artigo 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver. Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade. Artigo 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição. Capítulo 2. Da comunicação ao público. Artigo 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
literomusicais e fonogramas em representações e execuções públicas. Parágrafo 1º. Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais do gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. Parágrafo 2º. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais mediante a participação de artistas remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade e exibição cinematográfica. Parágrafo 3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. Parágrafo 4º. Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no artigo 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. Parágrafo 5º. Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. Parágrafo 6º. O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública imediatamente após o ato de comunicação ao público relação completa das obras e fonogramas utilizados e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos em seu sítio eletrônico ou, não havendo este, no local da comunicação em sua sede. Parágrafo 7º. As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais. Parágrafo 8º. Para as empresas mencionadas no parágrafo 7º, o prazo para cumprimento do disposto no parágrafo 6º será até o 10º dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior. Artigo 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional. Artigo 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução, que não seja suficiente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo para isso livre acesso durante as representações ou execuções, no local onde se realizam. Artigo 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o empresário que a faz representar. Artigo 72.
O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra à pessoa estranha, à representação ou à execução. Artigo 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor não podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta. Artigo 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas. Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. Artigo 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em coautoria, não poderá qualquer dos coautores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente ajustada. Artigo 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas. Capítulo 3. Da utilização da obra de arte plástica. Artigo 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. Artigo 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica por qualquer processo deve-se fazer por escrito e se presume onerosa. Capítulo 4. Da utilização da obra fotográfica. Artigo 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. Parágrafo 1º. A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. Parágrafo 2º. É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. Capítulo 5. Da utilização de fonograma. Artigo 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar, inciso 1, o título da obra incluída e seu autor. Inciso 2, o nome ou pseudônimo do intérprete. Inciso 3, o ano de publicação. Inciso 4, o seu nome ou marca que o identifique. Capítulo 6. Da utilização da obra audiovisual. Artigo 81. Autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para a produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica. Parágrafo 1º. A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa 10 anos após a celebração do contrato. Parágrafo 2º. Em cada cópia da obra audiovisual mencionará o produtor. Inciso 1. O título da obra audiovisual. Inciso 2. Os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais coautores. Inciso 3. O título da obra adaptada e seu autor, se for o caso. Inciso 4. Os artistas intérpretes. Inciso 5. O nome, o ano de publicação. Inciso 6. O seu nome ou marca que o identifique.
Inciso 7. O nome dos dubladores. Artigo 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: inciso 1. A remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento. Inciso 2. O prazo de conclusão da obra. Inciso 3. A responsabilidade do produtor para com os coautores, artistas, intérpretes ou executantes, no caso de coprodução. Artigo 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper temporária ou definitivamente sua atuação não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já executada. Artigo 84. Caso a remuneração dos coautores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado. Artigo 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os coautores da obra audiovisual utilizar-se em gênero diverso da parte que constitua sua contribuição pessoal. Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de 2 anos a contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre. Artigo 86. Os direitos autorais de execução musical relativos às obras musicais, literomusicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o parágrafo 3º do artigo 68 desta lei, que as exibirem ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem. Da utilização de bases de dados. Artigo 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir, inciso 1, sua reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo. Inciso 2, sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação. Inciso 3, a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público. Inciso 4, a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso 2 deste artigo. Capítulo 8. Da utilização da obra coletiva. Artigo 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: inciso 1, o título da obra; inciso 2, a relação de todos os participantes em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada; inciso 3, o ano de publicação; inciso 4, o seu nome ou marca que identifique. Parágrafo único. Para valer-se do disposto no parágrafo 1º do artigo 17, deverá o participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação. Título 5 dos Direitos Conexos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.
Parágrafo único. A proteção desta lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. Capítulo 2. Dos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes. Artigo 90. Tem o artista, intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir. Inciso 1. A fixação de suas interpretações ou execuções. Inciso 2. A reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas. Inciso 3. A radiodifusão das suas interpretações ou execuções fixadas ou não. Inciso 4. A colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções de maneira que qualquer pessoa ou a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem. Inciso 5. Qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. Parágrafo 1º. Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. Parágrafo 2º. A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. Artigo 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo público. Parágrafo único. A reutilização subsequente da fixação, no país ou no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. Artigo 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra, de que tenham participado sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista. Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista para o falecido nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores. Capítulo 3. Dos direitos dos produtores fonográficos. Artigo 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes. Inciso 1. A reprodução direta ou indireta, total ou parcial. Inciso 2. A distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução. Inciso 3. A comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão. Inciso 5. Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Capítulo 4. Dos direitos das empresas de radiodifusão. Artigo 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público pela televisão em locais de frequência coletiva,
sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais, incluídos na programação. Capítulo 5. Da duração dos direitos conexos. Artigo 96. É de 70 anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas, a transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão e execução e representação pública, para os demais casos. Título 6. Das associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos. Artigo 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares dos direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. Parágrafo 1º. As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação desta lei, devendo atender à sua função social. Parágrafo 2º. É vedado pertencer simultaneamente a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza. Parágrafo 3º. Pode o titular transferir-se a qualquer momento para outra associação, devendo comunicar o fato por escrito à associação de origem. Parágrafo 4º. As associações com sede no exterior far-se-ão representar no país por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta lei. Parágrafo 5º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo. Parágrafo 6º. Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros, domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais, poderão assumir cargos de direção nas associações reguladas por este artigo. Artigo 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o artigo 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. Parágrafo 1º. O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em um órgão da administração pública federal, nos termos do artigo 98-A. Parágrafo 2º. As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma. Parágrafo 3º. Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. Parágrafo 4º. A cobrança sempre será proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta lei. Parágrafo 5. As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual. Parágrafo 6º. As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados
e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras. Parágrafo 7º. As informações mencionadas no parágrafo 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindo-se ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações. Parágrafo 8º. Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no parágrafo 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 9. As associações deverão disponibilizar sistema de informação para a comunicação periódica pelo usuário da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento pelos titulares de direitos dos valores arrecadados e distribuídos. Parágrafo 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 anos, devendo ser distribuídos à medida da sua identificação. Parágrafo 11. Findo o prazo de 5 anos previsto no parágrafo 10, sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos, dentro da mesma rúbrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim. Parágrafo 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas. Parágrafo 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição. Parágrafo 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros. Parágrafo 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e no parágrafo 3º deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados com até 48 horas de antecedência da sua prática. Parágrafo 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o artigo 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento cujo processo administrativo observará, inciso 1, o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição. Inciso 2. A demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados mediante comprovação dos seguintes documentos e informações. Alínea A. Cadastros das obras e titulares que representam. Alínea B. Contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios, quando aplicável. Alínea C.
estatutos e respectivas alterações. A linha D, atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias. A linha E, acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes. A linha F, relatório anual de suas atividades, quando aplicável. A linha G, demonstrações contábeis anuais, quando aplicável. A linha H, demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável. A linha I, relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de um ano e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos do artigo 100. A linha J, detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica dos associados. A linha K, plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados. Inciso 3. Outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais, contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado brasileiro, no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte. Parágrafo 1º. Os documentos e informações a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. Parágrafo 2º. A habilitação de que trata o parágrafo 1º do artigo 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei e por seu regulamento, e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta lei, assegurado sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público. Parágrafo 3º. A anulação da habilitação a que se refere o parágrafo 1º do artigo 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se considerar prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente. Parágrafo 4º. A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do parágrafo 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no artigo 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora. Parágrafo 5. Associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para a distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta
de seus dirigentes nos termos do artigo 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo 6º. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as informações previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. Artigo 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão: inciso 1. Dar publicidade e transparência por meio de sítios eletrônicos próprios às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição de valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidos pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente. Inciso 2. Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo de sua retenção. Inciso 3. Buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução e de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. Inciso 4. Oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço de seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica. Inciso 5. Aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição. Inciso 6. Garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade. Inciso 7. Garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas. Parágrafo único. As informações contidas nos incisos 1 e 2 devem ser atualizadas periodicamente em intervalo nunca superior a 6 meses. 8c. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados. Parágrafo 1º. O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado. Parágrafo 2º. Se as contas não forem prestadas na forma do parágrafo 1º, o pedido do associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura, que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação na forma do regulamento. Artigo 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para esse fim, por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os parágrafos 1º a 12 do artigo 98 e artigos 98A, 98B, 98C, 99B, 100, 100A e 100B.
Parágrafo 1º. O ente arrecadador, organizado na forma prevista no caput, não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra. Parágrafo 2º. O ente arrecadador e as associações a que se refere este título atuarão em juízo e fora dele, em seus próprios nomes, como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. Parágrafo 3º. O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário. Parágrafo 4º. A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data da publicação desta lei, ser inferior a 77 inteiros e 5/10% dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2 inteiros e 5/10% ao ano, até que, em 4 anos da data de publicação desta lei, ela não seja inferior ao 85% dos valores arrecadados. Parágrafo 5. O ente arrecadador poderá manter fiscais aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título. Parágrafo 6º. A inobservância da norma do parágrafo 5 tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis. Parágrafo 7. Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos. Parágrafo 8º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram. Parágrafo 9. O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta lei, especialmente os critérios estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 98. Artigo 99-A. O ente arrecadador, de que trata o caput do artigo 99, deverá admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de atuação e estejam habilitadas em órgão da administração pública federal, na forma do artigo 98-A. Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador. Artigo 99-B. As associações referidas neste título estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em legislação específica, que trate da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Artigo 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, uma vez por ano, às suas expensas, após notificação com 8 dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa associação autoral a seus representados.
Artigo 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais respondem solidariamente com seus bens particulares por desvios de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os associados por dolo ou culpa. Artigo 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores da arrecadação e entre titulares e suas associações em relação aos valores e critérios de distribuição poderão ser objeto da atuação do órgão da administração pública federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível. Título 7. Das sanções às violações dos direitos autorais. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 101. As sanções civis de que trata este capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. As sanções civis. Artigo 102. O titular cuja obra seja fraudulenta, reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Artigo 103. Quem editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3.000 exemplares além dos apreendidos. Artigo 104. Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra, fonograma reproduzidos com fraude, com finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Artigo 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis, caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos. O valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Artigo 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim, ou servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição. Artigo 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto do artigo 103 e seu parágrafo único. Quem, inciso 1, alterar, suprimir, modificar ou inutilizar de qualquer maneira dispositivos técnicos
introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia. Inciso 2. Alterar, suprimir ou inutilizar de qualquer maneira os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia. Inciso 3. Suprimir ou alterar sem autorização qualquer informação sobre a gestão de direitos. Inciso 4. Distribuir, importar, para distribuir, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. Artigo 108. Quem, na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma. Inciso 1. Tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por 3 dias consecutivos. Inciso 2. Tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque por 3 vezes consecutivas em jornal de grande circulação dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor. Inciso 3. Tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior. Artigo 109. A execução pública feita em desacordo com artigos 68, 97, 98 e 99 desta lei sujeitará os responsáveis à multa de 20 vezes o valor que deveria ser ordinariamente pago. Artigo 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no parágrafo 6º do artigo 68 e no parágrafo 9 do artigo 98 sujeitará os responsáveis por determinação da autoridade competente e nos termos do regulamento desta lei, a multa de 10 a 30% do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos. Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento pelos usuários dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste título. Artigo 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o artigo 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. Título 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 112. Se uma obra, em consequência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 5.988, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do artigo 41 desta lei. Artigo 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o regulamento. Artigo 114.
Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação. Artigo 115. Ficam revogados os artigos 649, 673, 1346 a 1362, Código Civil, as leis 4.944, 5.988, excetuando-se o artigo 17 e seus parágrafos 1º e 2º, Lei 6.800, 7.123, 9.045 e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as leis 6.533 e 6.615.